e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje trabalhar essa questão dos movimentos da Terra. Mas antes, temos alguns avisos, fiquem atentos. Então, primeiro é dizer a vocês que essa nossa aula vocês podem ver depois no YouTube ou no aplicativo. É interessante saber, lá na sua escola, se você já está enturmado e vocês vão receber aí o número da matrícula e vão poder entrar na nossa aula no ao vivo, conversando conosco, fazendo perguntas, respondendo os nossos questionamentos. Nós ainda não começamos a colocar atividades. Estamos aguardando vocês aparecerem aí no nosso chat. Não é isso, pessoal? E aí, quer depois assistir a aula, vocês vão assistir a aula quando quiserem, no horário que quiserem. Às vezes é interessante, porque passou algo muito rápido e você tem curiosidade de ver. Então, vai lá e revê. Lá no YouTube também, vocês vão poder deixar algum comentário. Faz também pergunta, diz a escola de vocês, para a gente poder, né, aqui interagir melhor e responder esses questionamentos que vocês também estão fazendo lá. Aqui também nós contamos, né, a questão aí de Libras, né, trazer essa comunicação, né, para todos os alunos, incluir todos. Então, hoje, todos estão participando aí da nossa aula de forma integral. Mas vamos lá, temos mais avisos, gente. E o próximo aviso está relacionado aí à Covid. Pois é, pessoal, já temos algumas mudanças, né, em relação aí aos protocolos, mas os cuidados ainda continuam. E eu vou chamar a professora Cláudia para ela dar as boas-vindas a vocês e também para comentar um pouquinho a respeito aí da questão da vacina, o que é que mudou em relação aí ao protocolo. E aí, Cláudia? Olá, pessoal, que bom, não é, para vocês aqui para mais uma aula de ciências, muito importante. E aí mudou, professora, a questão de festas, não é? A quantidade de pessoas aumentou, mas o cuidado continua, porque a pandemia ainda não acabou. Os cuidados ainda continuam, né? O uso do álcool, lavar as mãos bastante com sabão, como a professora Adriana estava dizendo a vocês, o distanciamento, o uso da máscara, que é essencial. E outra coisa muito importante, procurar os postos para completar o seu calendário vacinal. Nós temos dados da Secretaria de Saúde do dia 4 de março, professora, que só 37,53% tomaram a dose de reforço. Então, esse número é muito pequeno até alcançarmos realmente o calendário vacinal. Então, é importante que vocês procurem tomar a dose de reforço, apesar de pequenos efeitos colaterais que tem as doses da vacina, mas nós vamos ficar imunizados. Ainda existem pessoas internadas, ainda existem pessoas fazendo fisioterapia para voltar às suas atividades normais. Então, pessoal, se cuidem, mesmo com novos protocolos, mas vamos manter os cuidados também que devemos ter com o Covid. Pois é, Cláudia, obrigada aí. Estão vendo, pessoal? Mesmo vocês ouvindo falar aí que já pode ter festa, dependendo aí da quantidade, do espaço, mas a vacina ainda é a melhor proteção. Então, vão lá. E quando estiver na escola, gente, não esquece não. Vai lá na fila, não tomei vacina ainda, vamos lá para ver como é que a nossa escola, a sua escola, ela está aí vacinando a todos. Mas temos mais informações. Estamos aqui no mês de março, é um mês de prevenção, né? Lembrem que aí, sempre em fevereiro nós falamos, agora estamos falando em março, todo mês nós vamos trazer aí o que é que a campanha de saúde, né, do nosso país está aí lutando. Então, o nosso olhar, né, mais cuidadoso no mês de março é para o câncer de colo de útero e endometriose, né, que vai aí atingir as mulheres, a questão aí da presença de útero, né? Já o câncer de colo retal, a questão aí do reto, né, finalzinho aí do nosso sistema digestório, a questão aí do finalzinho que vai acontecer aí, acometer tanto homens como mulheres. No decorrer, né, do mês, nós vamos trazer mais informações a respeito
cuidados que nós devemos ter. Hoje eu estou só apresentando, porque nós temos esta semana, né? Estamos aí com uma semana muito importante para todas nós mulheres, não é? E aí eu trago para vocês mulheres notáveis da ciência pernambucana. E aí eu estou mostrando a vocês a Naide Teodósio e a Sueli Galdino. A Naide Teodósio, né? Ela é médica e nutróloga, foi professora na Universidade Federal, trouxe grandes, né, contribuições para a questão aí da saúde, mas Naide Teodósio, ela recebe, né, uma grande homenagem, que é o Prêmio Naide Teodósio, onde estudos relacionados à mulher, né, isso sempre incentivado pela toda a associação feminina aí do nosso estado, onde fazem pesquisas para tentar melhorar a qualidade de vida de nós mulheres. E esse prêmio, né, esse ano, está no 13º ano, e aí é uma corrida, todo mundo quer fazer pesquisa e trazer grandes contribuições para melhorar a qualidade de vida de nós mulheres. A outra mulher é Sueli Galdino. Mesmo nascendo na Paraíba, Sueli veio para a Universidade Federal de Pernambuco, né, e fez seus estudos aqui, viajou para a França, fez grandes pesquisas na França e volta para Pernambuco com uma grande contribuição. A questão de Sueli Galdino, ela é responsável, né? Ela é pesquisadora na área de antibióticos. Então, uma grande contribuição aí para toda a comunidade pernambucana, né, o nome dessas duas mulheres. E eu trago também a homenagem a nós, a nossa equipe de ciência, né? A professora Maria Carolina, a professora Cláudia, que está aqui conosco, não é? E eu, representando aqui a nossa equipe de ciência, né? Também um grupo de mulheres, né, que busca realizar da melhor maneira possível aquela profissão que nós escolhemos, não é? De estar aqui com vocês, de estar interagindo com vocês, de estar contribuindo para a formação de todos vocês. Então, aí, a todas essas mulheres, e as mulheres, né, da nossa escola, aqui eu vou fazer uma homenagem especial à Bia, né? A nossa produtora ali, também uma guerreira, faz o seu trabalho divinamente, né? Claro, com o apoio do nosso querido Billy, que foi educado por uma grande mulher, eu acredito também, né? E deve ter várias mulheres na vida desses homens maravilhosos, a gente sempre sabe que atrás deles tem grandes mulheres. Mas vamos aí. E hoje, professora, o que é que nós vamos estudar? Olha o que eu estou trazendo para vocês, né? Falando do aplicativo, falei do YouTube, falei de março, aí das cores do amarelo, do lilás, do azul, marinho. Falamos sobre a informação aí da vacina, Covid. Já estudamos em outros encontros a astronomia, o sistema solar, o planeta Terra no espaço. E hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra. E vamos também lançar hoje uma grande, né? Vamos dizer assim, um grande trabalho, que é esse clube de astronomia. Fiquem atentos. Vai ser bem interessante. No finalzinho eu vou fazer esse convite a vocês. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês aqui, né, é a questão dos movimentos da Terra. Mas nesses movimentos da Terra, eu estou chamando a atenção também, através desse vídeo, do movimento dos outros astros, né? Então, eu vou chamar a professora Cláudia para ela dar uma contribuição em relação a esses movimentos, né, professora? Eu tenho a estrela, né, a nossa grande estrela, o Sol, e um conjunto de astros circulando esse Sol. O que é que você pode dizer, Cláudia, a respeito desse movimento aí todo? Bem, professora, com essa imagem, né, que nos encanta, né, nós vemos que os astros realmente eles estão em constante movimento, eles não estão parados, não é, professora? Eles estão circulando aí, formando esse sistema solar, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, não é, sobre como eles estão circulando, então eles não param no espaço. Eles estão em constante movimento e realizando vários tipos de movimentos, né, professora, que vamos estudar especificamente hoje os movimentos da Terra, né? Isso. Mas aí nós vemos que eles não param no espaço, eles estão em constante movimento, professora. Pois é, professora Cláudia, e muitas vezes a gente pensa, não é? No dia a dia a gente pensa que é o Sol que está fazendo aquele movimento. Então a gente vai começar a prestar atenção que quem está, né, fazendo todo esse movimento são todos os outros astros. O Sol está lá no cantinho dele. Mas vamos lá. O que é que a gente tem para hoje? Veja, nos movimentos da Terra, aí na tela está aparecendo dois tipos de movimento. Um movimento, a grande Terra aí, fazendo o seu movimento em torno dela mesma. E o
o que está mostrando aí todos os planetas, né? Mostrando que eles estão em movimento em relação ao Sol. Então, existem dois movimentos. Esse movimento que a Terra faz em torno dela mesma e um outro movimento, né, que vai acontecer de dar uma volta em torno do Sol. Para hoje, nós vamos estudar apenas o movimento de rotação. Esse movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Olha a contribuição que eu trouxe aí para vocês. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, aí nós temos, né, aí a questão aí de um dia. O que é que nós temos mais? Veja em relação aí a posição, né? A gente agora quer saber como é que esse giro acontece. Então, a rotação ocorre no sentido anti-horário. Então, é de oeste para leste. Assim, o Sol nasce a leste e se põe no oeste. Essa informação é muito importante, porque tem coisas hoje que a gente vai estudar que precisa a gente saber o que é o oeste e o que é o leste. E hoje nós já temos um grande referencial, o nascer do Sol e o pôr do Sol. Veja que interessante, não podemos esquecer desta informação. Eu estou colocando aí para vocês como algo muito importante, né? Muito significativo. E o que é que nós temos mais? Vamos lá. É preciso a gente saber que a Terra, né, ela é muito estudada. A forma esférica da Terra e o movimento de rotação favoreceram a criação de fusos horários. Será que vocês já ouviram falar em fuso horário? Assim, gente, a Terra se divide em 24 fusos horários e cada um deles corresponde a um intervalo de 15 graus, que é igual a 1 hora. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, né, para a gente poder entender isso aí. Então, imagine aqui, né, esse planeta Terra, ele foi dividido em 24 fusos horários. E cada fuso horário desse, vocês, quando verem esse globo terrestre lá na escola, dá uma olhadinha que ele vai mostrar que já tem algumas marcações, né? A gente vai ver o colorido dos continentes, né? Mas vamos ver também alguns risquinhos, que hoje a gente vai estudar ele, que tem tudo a ver com fuso horário. E aí a gente vai falar sobre fuso horário. Primeira questão do fuso. Eu vou mostrar a vocês porque tem esse formato aqui, ó. Estão vendo? Então, já que a Terra, né, ela é geóide, não teria como a gente marcar essa Terra aí em linha reta. Então, foi observando o fuso que o homem disse, não, vamos fazer em forma de fuso. Por isso o nome fuso, porque representa esse tipo aí de, vamos dizer assim, de tecer o tecido, muito utilizado no passado. Creio que na época em que começaram a fazer esses estudos e dar esse nome aí de fusos horários. Outra coisa interessante, né? Vamos agora para essa informação. O que é que eu estou trazendo para vocês para a gente entender a questão de fuso horário? Os fusos horários são cada uma dessas áreas fusiformes, né, por isso que em forma de fuso, que convencionalmente se divide a Terra para efeitos de definição horária de acordo com o movimento aparente do Sol. Então, a gente vai ver aí que, ora o Sol está batendo em um continente, né, e do outro lado está escuro, a questão aí do dia e da noite, que é também a representação aí da rotação. Vejam que na minha representação do desenho aparecem os riscados. E eu trouxe para vocês também, né, para representar aqui com a laranja. Então, vejam que vamos ver se dá para ver essas linhazinhas que eu fiz aqui, ó. Estão vendo? Então, eu fiz em forma de fuso. Por fora aqui da casca, mas a gente sabe também que dentro, a laranja representa muito bem, porque a gente tem aqui, ó, nessa parte não dá para ver, eu tentei abrir aqui, ó, para vocês verem cada um dos fusos. Então, eu tenho um fuso aqui, ó, através de um gomo da laranja. Então, é como se a Terra fosse marcada. Não é dividida, viu, gente? É marcada em relação aqui aos fusos. E aí, a laranja nos representa bem. Não é redonda, ela também é fusiforme, é achatada aí nessa parte. E a gente vai conhecer que cada uma dessas partes aqui corresponde a 1 hora, porque tem aproximadamente 15 graus. E aí, a soma de todos eles, nós vamos ter uma volta completa, que eu acredito que vocês já viram aí em matemática, que é a questão de 360 graus. Mas o que é que eu tenho mais a falar a respeito de fuso horário?
Então, aqui, a questão do planeta. Tá, professora? Fez toda essa divisão. Mas como ela é circular, onde é que começa, onde termina? Então, foi pensado nisso também. Lembra que eu coloquei para vocês que é muito importante a gente saber qual é o lado oeste e qual é o lado leste? Né? Em relação a isso, é para a gente entender essas divisões e também compreender a questão da hora. Todos nós aqui já vimos alguma coisa relacionada à questão de fuso horário. Às vezes, né, quando tem campeonatos, principalmente a questão aí do futebol, a seleção brasileira vai jogar em outro país, às vezes são horários bem diferentes do nosso. Lá é noite e a gente está aqui durante o dia. Né? Quantas vezes, quem gosta de corrida também, né, de carro, então, eu quero assistir. Muitas vezes você vai ter que acordar de madrugada para assistir. E às vezes é à tarde lá e aqui é amanhã. Às vezes lá é manhã e aqui é noite. Então, isso também. Também em relação às viagens. Mas vamos ver. Eu coloquei para vocês aqui uma dica, que bem na parte central existe o ponto zero. Né? Então, o ponto zero aqui é a questão aí de meridiano. E aí, nós temos o meridiano de Greenwich, que é o que ele tem. Ele marca o lado oeste e o lado leste. E aí, ele identifica, está bem pequenininho, mas vocês vão ver isso no material de vocês, nos livros de vocês, até nos livros de geografia. Hoje nós estamos conversando ciência, né? E também falando alguma coisa relacionada aos temas de geografia. Então, a gente vai ver que a questão aqui, olha, eu tenho o negativo, que vai de 1 a 12, e positivo, que também vai de 1 a 12, formando assim, né, todo esse conjunto aí de horas diferenciadas. Então, através disso aqui, a gente vai perceber que em determinados países, que em determinados locais, existe uma diferença. Então, isso é bem interessante na questão de viagens. Imagina você sair daqui do Brasil e uma viagem de 3 horas e você chegar, né, como se fosse bem mais distante em relação ao tempo. Ou você calcula as 3 horas e chegou bem antes, se estivesse aqui no Brasil. Então, é muito importante a gente saber essa questão aí do fuso horário. Até também para vocês explicarem aí à família, no caso de, principalmente aí, de jogos, né, de programas em relação ao tempo. O que é que nós temos mais? Eu aqui quero trazer 2 pontos bem significativos dos fusos horários. Então, o sistema de ajuste, por que ele foi criado? Para ter um sistema de ajuste de hora global. Por quê? Principalmente em relação aí às viagens, em relação às transmissões, né, de programas, a questão também de bancos, né, a transação de dinheiro, tudo isso era importante. Mas os fusos horários sofrem a influência do movimento de rotação. Então, além do formato da Terra, o movimento de rotação é muito importante em relação aí aos fusos. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Né? Eu tenho aqui, ó, Londres, Nova York, Tóquio e Moscou. E aí a diferença, veja, quando em Londres for 15 para as 10, em Nova York é 15 para as 5. E assim por diante, ó, 15 para as 7 em Tóquio, 15 para 1 em Moscou. Então, vejam aí a questão desse tempo. Mas vem uma perguntinha aí para a gente. E no Brasil? Quantos fusos horários tem o Brasil? Aí alguém pode dizer, como assim, professora? Todo mundo aqui não tem um horário igual, não? Não, pessoal. Por que não? Vamos ver o porquê. A questão aí, olha, como o nosso país aqui, ó, vamos dizer assim, é bem longo em relação aí à linha do Equador. Então, ele vai sofrer algumas divisões. E eu trouxe aí para vocês que o território brasileiro tem 4 fusos horários. Quais são eles? O fuso horário 1, as ilhas do Nordeste, né, como Fernando de Noronha. O fuso horário 2, que é o horário oficial de Brasília. A maioria das capitais, e nós aqui em Pernambuco, estamos com esse horário aí de Brasília. Tem também o fuso horário 3, que é alguns estados da região norte e do centro-oeste. E o fuso horário 4, que é do Acre e uma pequena parcela do estado do Amazonas. Então, talvez esse seja o menor, não é isso? Então, nós temos 4 fusos horários devido à extensão aí do nosso território. Mas eu estou trazendo para vocês aqui, ó, uma curiosidade.
a professora Vanessa, a professora de Geografia, de Sustentabilidade, ela trouxe para a gente aqui uma experiência que ela vivenciou muito. Ela fez um trabalho durante alguns anos lá em Fernando de Noronha. E veja que interessante, ela pegou um voo de Fernando de Noronha para Recife, ela saiu de lá de 1h20 e chegou aqui em Recife de 1h30. Como assim, professora? É tão rápido? Não, pessoal, a duração da viagem é 1h10. Mas como é que pode? Por conta do fuso horário, estamos aí com uma diferença. Eu trouxe um outro exemplo também que ela vivenciou. Ela saiu de 5 horas da tarde de Fernando de Noronha e chegou aqui de 5h10. Então, para vocês verem essa questão aí dos horários em relação. Imagine se ela dissesse que ia chegar de 1h30, dizendo que saiu de lá de 1h20, e se nós não conhecêssemos a questão aí de fuso horário. Seria bem interessante, né, gente? Então, pesquisa mais, estuda aí sobre fuso horário, que é bem interessante. Mas agora, eu estou trazendo aqui para vocês, não é, que o homem, ele sempre buscou inventar, descobrir, é curioso. E aí ele começa a inventar. E eu estou trazendo aqui a questão do satélite artificial. E para falar do satélite artificial, eu vou chamar a professora Cláudia. E aí, Cláudia, o que é que você tem a nos dizer a respeito dos satélites artificiais? Bem, professora, os satélites artificiais, eles são muito importantes. Então, com essa curiosidade que o homem teve, então ele criou com o intuito realmente de explorar o universo e conhecer mais. E para ele ter esse conhecimento, ele trouxe vários satélites, né? O satélite de comunicação, que pelo nome já está dizendo, ele é usado para os meios de comunicação, televisão, internet, rádio. Os satélites meteorológicos, que nos indicam o tempo e o clima. Então, todos eles são lançados no espaço para nos dar essa informação e esse conhecimento, professora. Os satélites militares, que eles são considerados até satélites espiões, eles são utilizados muito em guerras para informar tanto aos países que estão em guerra como aos outros países como é que está o andamento da guerra. O de navegação, que substitui a bússola hoje, né? Nós vemos o GPS hoje também, ele é utilizado também com a ajuda dos satélites. Os satélites de exploração do universo também, que eles são satélites científicos que vão com esse objetivo também de pesquisar como é o nosso universo. E também os satélites de observação da Terra, que ele traz também informação como está o meio ambiente, como é que está esse funcionamento todo do nosso universo, professora. Que legal, Cláudia. Obrigada por tamanha contribuição. Mas, gente, é a partir dessa curiosidade de dizer que nós somos curiosos em relação aí ao universo que eu trago para vocês. Ó. O homem sempre teve curiosidade em relação ao céu. Então, desde os primórdios, desde os homens, pré-históricos, eles já contemplavam o céu com curiosidade e querendo desvendar. A astronomia é a ciência que estuda o universo, galáxias, estrelas, planetas e vários fenômenos que acontecem nesses astros. E aí, o que é que eu tenho aqui a falar para vocês? Que tal participar do nosso clube de astronomia? Então, hoje aqui nós estamos lançando, aqui no 6º ano, esse convite, né? Que tal participar de um clube de astronomia? Ah, professora, eu não sei muita coisa de astronomia. Então, aqui é o lugar, a gente vai estudar, a gente vai conhecer. É muito importante, né, a gente conhecer aí essa questão do universo, as viagens espaciais, né? Então, aqui vem o meu convite. Mas eu vou ter que explicar a vocês como é feito isso, né? Como serão os nossos encontros? Vocês terão encontros na escola, isso aí vai ser uma parceria da escola de vocês com a nossa escola aqui, onde vocês vão poder assistir vídeos que nós vamos enviar através da TV ou através do celular. Então, bem interessante isso. O que eu posso falar mais a respeito? Aqui na EMAD, que é a Escola Municipal para Aulas Digitais, né, nós temos as professoras de ciência. Eu, a professora Isabel, a professora Cláudia Albuquerque, a professora Maria Carolina, nós vamos gravar, né, muita coisa interessante e enviar para vocês.
Porque nesse primeiro semestre, o nosso clube tem como objetivo participar da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Nós vamos ter vídeos, nós vamos resolver questões junto com vocês. Será muito interessante. Mas o que é que os professores vão fazer? Aí lá na sua escola, o seu professor ou sua professora de ciência vai fazer a inscrição da escola, nós vamos orientar isso também aos professores. Vamos dar essas dicas. Muitos professores já sabem e alguns até já participaram também. Então, vai inscrever os alunos e alunas que desejam participar. Em parceria conosco, né, eles vão preparar, nós vamos preparar vocês para a prova da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O professor lá na escola vai aplicar a prova, vai publicar os resultados e depois vai preparar um lindo evento para a entrega aí da premiação aí de vocês a nível nacional, pessoal. E aí eu trago para vocês, ó, o que aconteceu o ano passado em uma escola que eu trabalhava, que era a escola Hugo Gerdau. Então, lá na escola Hugo Gerdau, eu fiz um convite para os alunos e eles toparam. E aqui nós temos, né, vou pedir a Billy para eu poder apontar aqui. Aqui é a Isabelle, uma aluna lá do Hugo Gerdau, que ganhou medalha de ouro, gente, na Olimpíada, a nível nacional, viu? E aí tem várias, né? Vários alunos, aqui tem uma pequena parcela dos alunos que nós fizemos aí a premiação. Então, aqui vem a questão aí do nosso convite. E você também será tripulante desta viagem espacial. Vocês topam, gente, participar? Se vocês topam, então, bem-vindos ao Clube de Astronomia, não é, professora Cláudia? É, professora Isabel, vamos participar, pessoal, vamos incentivar vocês para que vocês participem, vocês vão adquirir muito conhecimento sobre isso, sobre os astros, né? Vocês vão aprender, vocês vão estudar mais e esse conhecimento ninguém vai tirar de vocês, tá certo? Então, contamos com vocês, viu? Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal, olha, aqui eu tenho uma medalha, né, que é de honra ao mestre, por ter participado do ano passado, né? Essa medalha é do professor, mas tem também a medalha do aluno. Os alunos também recebem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Então, aqui nós estamos convidando vocês, tá ok? E aí, só para a gente saber o que aconteceu na aula de hoje, né? Nós vimos os movimentos da Terra, mais precisamente em rotação e fuso horário, e lançamos essa grande, né, essa grande missão aí, que é do Clube de Astronomia. Então, fala para o seu professor lá na escola que nós vamos participar juntos, Escola Regular e a EMAD, do Clube de Astronomia. Tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.